Senhor presidente, na sua pessoa dou um bom dia a todos que estão aqui no plenário, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, canal 16, nesse novo dispositivo de horário das sessões, às 8h30, e esse dispositivo, senhor presidente, ele demonstra que se nós tivermos assuntos importantes para serem discutidos, o povo vem. E me surpreende, vereador Cassina, que no ano passado muitos daqueles que pregavam a questão da economia não verificam que esse horário, e aí está inclusive na exposição de motivos do projeto, que teria uma economia de em torno de R$500 milhão, que penso, vereador Felipe Gramelmaier, Vossa Excelência, que esse ano tem a função administrativa da Câmara de Vereadores, faça um levantamento, porque eu tenho certeza que será maior ainda esse volume de dinheiro. E num momento de tempos bicudos, economicamente falando, R$500 milhão é muito dinheiro. É muito dinheiro e, às vezes, para justificar o injustificável, é uma questão de o vereador não poder comparecer a determinados atos que, na parte da tarde, na minha opinião, nós podemos fazer o tempo muito mais aproveitável. Mas, nessa minha primeira manifestação na abertura do ano legislativo, gostaria de fazer uma saudação muito importante à mesa diretora, na qual me sinto representado. Votei, vereador Felipe, vereadora Paula, vereador Renato, que está em cirurgia e possivelmente depois vai convalescer em residência, vereador Alberto Meneguzzi, vereador Gustavo Toigo. Desejo a essa mesa muita lucidez para no ano muito difícil, em que foi falado aqui muito bem pelo vereador Alberto, que desde 2013, na minha opinião, nas manifestações em que houve através da população, vai ser um ano muito difícil, porque ali começou a se dizer, nós queremos algo diferente. Então, que nós, no mínimo, enquanto vereadores, depois eu quero tentar ampliar, que são os assuntos variados, consigamos, vereadores novos, e aqui já faço uma saudação muito especial a todos, cumprir o regimento desta casa, que é de fundamental importância. Se nós estamos vendo tantas atrocidades acontecendo hoje na nossa sociedade como um todo, e já falei várias vezes e repetirei quantas vezes forem necessárias, a desconstituição das instituições. Nós temos que ter o papel fundamental e fomos eleitos para sermos representantes no município de Caxias do Sul, mas nós participamos efetivamente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, segundo município do estado do Rio Grande do Sul. Isso tem uma importância muito grande. E aí eu quero fazer uma saudação especial aos vereadores eleitos, que não tive a oportunidade de fazê-lo, farei agora, aos vereadores Alberto Meneguzzi, ao Seu Tomé, Chico Guerra, Elisandro Fiuza, Gladys Frisso, Kiko Girardi, Paulo Iores, Paulo Périco, Ricardo Daneluz e Velocino Ues. Certamente cada um está aqui porque já se envolvia com a sociedade, mas agora Vossas Excelências irão perceber o seguinte, que na frente do vosso nome tem uma palavrinha chamada vereador. Mudou tudo na vida de vocês. Antes os senhores poderiam falar e as senhoras o que quisessem. Agora a importância da vossa fala tem uma extensão que nós não dimensionamos e podemos experimentar isso, vereador Alberto. Quando do término do primeiro turno das eleições, e nós, aqui eu quero chancelar tudo que Vossa Excelência fez, falou aqui com relação às manifestações que nós fizemos no depoimento do primeiro turno, e aqui não estou justificando, foi muito mal utilizado as nossas imagens, pela nossa situação de apoio, e também maldosamente utilizado por ter editado com uma conversa de 2012. No final do vídeo, uma manifestação de 2012. Declaração de líder da bancada do PT. E aí, quero dizer aos senhores que depois que está na rede social, para explicar é complicado. Até porque ninguém aqui é inconsequente. Quando nós estamos na oposição, significa pensamento diferente. Nós não somos inimigo de ninguém. A ponto de esses dias eu ter ido na SIC, eu não vou evidentemente falar aqui qual foi, uma pessoa que me deu muito bem com toda a mídia, vieram no meu gabinete me perguntar o que eu estava fazendo na SIC. O que um vereador faz na Câmara de Indústria e Comércio? E aqui eu trago o testemunho do vereador Flávio Cassina, que desde 2013, quando tive a oportunidade também por unanimidade de ser eleito presidente da Câmara, assim como o vereador Felipe, se eu não me engano, o vereador Friis também foi eleito por unanimidade,
eu dificilmente falto uma reunião ao almoço, mas o importante que está embutido aqui, vereador, presidente Felipe Guilherme Maia, é o querer jogar a Câmara contra o Executivo. Ou vice-versa. E nós vamos ter que ter muito cuidado com relação a isso. Não sou inconsequente, eu tenho os meus posicionamentos, eu sou uma pessoa que observo muito as coisas que estão acontecendo, para não emitir opinião, para depois ter que voltar atrás. E aí está embutido o conceito que não fomos nós que criamos. No meu mandato, se nós quisermos saber a representatividade de todos os vereadores, pega a população de Caxias do Sul, divide por 23, é essa população que nós representamos. Aqueles que votaram e aqueles que não votaram em nós. Isso significa dizer o seguinte, que nós temos uma importância muito grande. Eu quero também aqui fazer um agradecimento muito especial à bancada do meu partido, a bancada nova, e também nos nomes do vereador Paulo Périco, Gladys Fris, Felipe Grêmio Maia, agradecer a todos os nossos colegas que concorreram e não se elegeram. Nós só estamos aqui por força deles. Porque nenhum de nós atingiu o coeficiente suficiente para fazer um vereador. Então, uma saudação, porque hoje tem que ter muita coragem para colocar nos moldes que a política está sendo colocada. Se nós ligarmos a televisão, é só desconstituição, principalmente do parlamento a nível de Brasil. Tem que ter muita coragem e não pode ter vergonha de olhar na cara das pessoas e dizer aquilo que pensa, de uma forma respeitosa, e é o que nós também queremos. Então, queria agradecer enormemente também, numa eleição muito difícil, a todos aqueles que acreditaram no mandato que nós tivemos, e na terceira reeleição, uma eleição onde nós tínhamos 100 dias antigamente para fazer campanha, tivemos 40, 50 mil pessoas não fizeram o recadastramento biométrico, a limitação do recurso financeiro, e mais ainda, quem está indo para um quarto mandato não vota nele que já está eleito, temos que renovar. Eu acho que a renovação ela é de ideias, não é de idade. E os senhores vereadores que estão aqui, os novos, principalmente uma saudação a todos os nossos vereadores agora nos demais, vocês vão ver que muitas coisas só se percebe quando está aqui dentro. Emitir opinião é a coisa mais fácil que tem. Agora, justificar ela e tomar posição, a gente tem que saber escutar. E depois eu vou falar exatamente das pessoas que vieram aqui também nessa manhã de hoje, na abertura do ano legislativo. Então, uma saudação muito especial. Esse ano estarei à frente da Comissão de Educação, da presidência da Comissão de Educação. Nós temos uma missão muito grande e também nós estamos juntos com o vereador Paulo Périco, Kiko Girardi, Rafael Bueno e Alberto Meneguzzi. Nós temos que fazer uma revisitação ao Plano Municipal de Educação, né? E foram colocadas questões aqui importantíssimas, principalmente no que tange à educação infantil. Não vai ser fácil. Vereador Chico Guerra, Vossa Excelência, que é líder de governo nesta casa, e eu fazia grandes debates com vosso irmão, e aí Vossa Excelência muitas vezes vai ficar sem fazer, porque quem se reelegeu tem a história, tem os anais das falas, e eu dizia que a educação infantil, ela não é fácil, e acho que nós nunca vamos conseguir zerar as vagas. Vamos citar um exemplo assim, para fazer uma discussão mais adiante ali, profunda. Fechou a Escola Santo Antônio, e formava meninos e meninas em magistério. A resolução 15 do Conselho Municipal de Educação diz o seguinte: para atuar nas escolas de educação infantil do município que não tenham quadro de provimento efetivo, é necessário 2 formações. Uma delas tem que ter ou licenciatura plena em pedagogia ou magistério. Então aí já começa uma discussão mais profunda ainda. E quando nós falamos aqui, vereadora Paula Eores, eu pedi uma parte para Vossa Excelência, que eu acho que é esse o nosso papel de parlamento, fazer essa discussão conceitual sobre a questão do Pacto Federativo. O vereador Eloy Friso falou do repasse do governo federal. O governo federal, a coisa que mais faz é sugerir convênios para os municípios, chega um ano, 2, solta o município que se vire com o resto. Então, demanda e depois fica com a maior parte das atribuições relativas ao município, que é aquele que produz a maior parte de tributo do nosso município, começando por aí. Então, teremos uma discussão muito importante e também me coloquei à disposição da SEDUT, vereador Eloy Friso, porque tive a honra, peço uma declaração de líder ao meu líder, Paulo Périco, por favor.
Declaração de líder para o vereador, em nome do PMDB, para o vereador Edson da Rosa. Uma declaração de líder da bancada do PMDB. Continua a tribuna o vereador Edson da Rosa. Obrigado, meu líder. Paulo Périco também. Eu estava até esquecendo agora, vi o nosso vice-prefeito, Ricardo Fábio, estava sentindo vossa falta aqui, comentei com Vossa Excelência. Obrigado na primeira parte da reunião, Vossa Excelência não estava aqui, e senti sua falta. Mas que bom que o senhor está aqui nos prestigiando. Uma pessoa que está sempre aqui na Câmara de Vereadores, que se diga a bem da verdade, inclusive visitando os gabinetes e se tornando solícito. Obrigado pela vossa presença. Me coloquei também à disposição da SEDUT, porque como fui presidente o ano passado, tem alguns assuntos que nós precisamos abordar efusivamente. E um dos que surgiu aí, onde Vossa Excelência foi na Rádio São Francisco, fazer um debate, que é a questão dos ANUSI, né? Então, vereador Frício, quero me colocar à disposição do senhor para poder contribuir com relação a este assunto, né, da forma em que nós procuramos conduzir. E aí já começa a encaminhar também, e depois no final, se der tempo, sobre a Escola do Legislativo, a qual eu fiquei de diretor, se não der para explicar mais hoje as funções da escola, porque teve esses assuntos, teve a abertura do ano legislativo, também quero falar sobre o IPAM, sobre os ambulantes e os recicladores. Se der no final, vou falar sobre a escola, senão amanhã falarei de novo ou no final das explicações do pequeno expediente. Também fui designado pela mesa diretora para ser diretor da Escola do Legislativo, que tem uma importância muito grande para os novos vereadores. Nós vamos procurar fazer um workshop, e está aqui na tela a instituição Câmara de Vereadores, estrutura e funções dos setores da Casa, tramitação dos processos legislativos, dispositivos do regimento. Nós não faremos um workshop da forma que nós concebemos, ou seja, nós não vamos sugerir assunto. A partir do dia de hoje, alguns membros da Escola do Legislativo irão procurar todos os gabinetes para verificar as principais dúvidas que Vossas Excelências ainda não conseguiram tirar com relação ao rito aqui do plenário, que são muitos, e também muitas dúvidas com relação à utilização da Câmara como um todo, por exemplo, até na elaboração de moção de requerimento, e nós temos profissionais altamente capacitados. E nós faremos, então, esse workshop a partir de 15 de fevereiro, às 14 horas, no plenário da Câmara. Bom, tentei dar uma condensada, eu tinha outras coisas para falar, mas em função da fala do prefeito e dos acordos de liderança que foram feitos, eu vou querer falar aqui um pouquinho, então, do que foi sintetizado e tivemos hoje. A abertura do ano através do prefeito Daniel Guerra. Saúde, educação e segurança foi o que o nosso prefeito falou. Bom, nós vamos aguardar, eu tenho tido a oportunidade de ouvir muito, de ler muito, e estou dando um tempo para marcar, enquanto Comissão de Educação, com todos os membros, uma visita a todas as secretarias, até para ter esse momento de transição e deixar com que eles se coloquem, verifiquem perfeitamente o que está acontecendo e depois fazermos umas visitas para começar a questionar. Até porque todo governo tem uma marca, 100 dias. Vamos dar uma aguardada. Mas, seguindo aquilo que o nosso prefeito Daniel Guerra falou, do orçamento de 1,9 bilhões, que é um orçamento que ele questiona por ter sido feito pela gestão anterior, foi palavras dele aqui, na Câmara de Vereadores, de quem elaborou esse orçamento. Isso nos dá o direito, por exemplo, do pessoal do IPAM que está aqui, o imediatismo que tiveram com relação a uma ata do Conselho Deliberativo do IPAM, não observando uma história que está já sendo construída. E aí foi apresentado, nós tivemos numa reunião, eu, o vereador Adiló, vereador Alberto, eu não lembro quem mais estava lá, a vereadora Paula Iores e o vereador Renato Oliveira. A forma assodada em que foi tomada uma decisão pelo Conselho Deliberativo, não levando em conta a história da farmácia do IPAM. Até porque, pelos números, e nós tivemos ali em torno de 1 hora e pouco, ela é superavitária, não justifica em nenhum momento trazer, sem fazer uma análise agora, a proposição do fechamento da farmácia do IPAM. Eu sou literalmente contra o fechamento da farmácia do IPAM. E demonstro isso utilizando esse botão aqui. Para quem me conhece, eu não coloco o botão das coisas que eu não acredito.
além de ser um usuário lá da farmácia do IPAM, conheço muitos que estão aqui. A farmácia do IPAM cumpre uma função social muito importante, ela é referência em Caxias do Sul. E nós estaremos desconsiderando toda uma história construída sem, no mínimo, e aí eu me socorro das próprias palavras do prefeito, ter ouvido os segmentos envolvidos. E se algum secretário toma alguma atitude, ao fim e ao cabo, ele responde naquela área, ele está falando em nome do prefeito. Uma parte, vereador. Então, siga um pouquinho também na linha do vereador Frisso, que não seja o bode na sala. Que não seja o bode na sala, porque se foi... colocaram mal. E nós precisamos cada vez mais discutir com as pessoas exatamente, até porque quem está lá conhece a história. E aquela ata, já falei isso para um grupo que nos procurou, ela está eivada de erros e contraditória. Não levou em conta, e eu falei para o menino que esteve aqui, o Alcione Borges, ele apresentou vários argumentos para quem prestou atenção para não extinção. Se nós formos olhar neste momento de crise econômica, só os números apresentados superavitários bastam, não precisa fechar a farmácia do IPAM. Então nós temos que parar. Nós temos que parar de começar a fazer medidas em função de uma onda que está aí em termos de Brasil. Extingue-se para justificar alguns números que não são, que são deficitários. Verifica, está dando lucro, vamos manter. Está dando prejuízo, se discute. Então, ao fim e ao cabo, quem vai ter que votar somos nós aqui. Para tanto, então, acho que pelas manifestações de todos os nobres pares aqui, a maioria já está com vossas excelências. Com relação aos ambulantes, aqui fazendo uma saudação ao Babacar Coni. Quando o senhor fala, somos todos imigrantes, isso é uma palavra altamente emocionável, em que nós precisamos ter muita atenção, porque vossas excelências, evidentemente que o que está irregular, a principal função do serviço público é regulamentar. Mas, até então, nós não podemos esquecer que quem fazia o comércio ambulante legal na nossa cidade eram baianos, paraibanos, nordestinos. Começou a dar uma ênfase muito maior depois que vieram os imigrantes para cá. Nós temos que ter um cuidado muito grande, porque todos somos imigrantes. Todos somos a favor da legalização de qualquer atividade que não esteja regulamentada. Porém, nós temos que saber o seguinte, quem está ali na ponta, e eu digo na ponta, fazendo o comércio, não é a pessoa mais importante que tem que ser buscada e fiscalizada. Eu quero saber também aqueles que estão vendendo e que não estão pagando tributo. Nós estamos pegando uma parte só da cadeia. A origem. Onde está a origem? Então, meus respeitos ao Babacar Coni, e dizer que certamente, pelo que eu vi, a vereadora Denise Pessoa, que está capitaneando essa discussão, minha solidariedade naquilo que eu puder ajudar também aos órgãos institucionais, conte comigo para que nós possamos dar atenção devida. E aos recicladores, através do Adoraldo Flores, meus respeitos, o vereador Toigo já ampliou bastante esse assunto aqui na Câmara, e participa da cadeia do lixo, e é muito importante, principalmente, de novo, sem me tornar muito prolixo, através desse momento que nós estamos vivendo na economia, economicamente muito importante na vida de muitas pessoas. Vereador Paulo Pérez, sua parte. Obrigado, vereador Edson da Rosa. Pegando como gancho a questão da farmácia do IPAM, a análise feita pela atual administração foi uma análise extremamente muito superficial, né? Porque em 30 dias poderiam ter feito uma análise um pouco mais profunda e não o fizeram. Algumas colocações do diretor da farmácia atual, né, o José Flores, sobre a falta do objetivo final da farmácia é contraditória, porque ela continua este objetivo a ser feito com preços diferenciados e prestando serviço aos servidores públicos. Atuação mercadológica. Toda farmácia tem que ter uma atuação mercadológica. E a farmácia do IPAM tem, sim, uma atuação mercadológica. Isto é, ela vende, como foi dito,
Produtos de cosméticos. Pessoal, não tem uma farmácia hoje que se mantenha no mercado sem vender outros produtos que não sejam só medicamentos. Com um detalhe: pasta de dente, escova de dente, muitos outros produtos também fazem parte da saúde. Desculpa. Bom, concluir seu raciocínio. Senhor presidente, desculpa me estender aqui, mas eu quero novamente dizer que todas essas discussões sejam sempre feitas de uma forma igualitária, sem fazer distinção nenhuma, e é o que nós queremos para todos que estão aqui, principalmente a questão dos senegaleses, dos recicladores, Senhor presidente, uma declaração e hoje, de em delegado do especial, PP. também ao pessoal do IPAM. E que não editem a nossa fala. Falem exatamente dando o contexto sempre daquilo que nós nos posicionamos aqui de uma forma mais correta, para que aqueles que não estiveram aqui saibam o que nós falamos. E, novamente, ao pessoal do IPAM, estamos à disposição para que nós possamos dar andamento a essa luta. Obrigado.